Olha só, deixa eu perguntar uma coisa para você que está aí, ó, em casa. Você se sente ou já se sentiu muito sozinho? Tem gente que se sente assim mesmo com várias pessoas ao redor. A solidão é uma sensação de isolamento, como se a pessoa não tivesse ninguém que se importasse com ela. E isso pode acontecer em todas as idades, inclusive. Deixa eu chamar aqui a Glaucinha Araújo para poder entrar nesse assunto. Glaucinha, é verdade que essa sensação pode até apresentar sintomas pelo corpo, inclusive, Glaucinha? Diz aí. A solidão é uma coisa muito difícil, é um sentimento que ele vai tomando conta de você e você vai ficando cada vez mais isolado. E claro que pode sim aparecer vários sintomas. Por isso é que a gente convidou para essa conversa a psicóloga Aline Arruda, que vai dizer para a gente primeiro o que é solidão. Bom dia. Bom dia a todos. Então, Gláucia, a solidão é um sentimento de desconexão com o outro e consigo mesmo. Então, a pessoa não consegue mais interagir com as outras pessoas e começa a não se sentir confortável quando ela está sozinha. Então, ela começa a ter essa dificuldade e esse sentimento de vazio ele vai tomando conta. E como é que a gente nota que a gente está entrando nesse processo de solidão? Exatamente por essa dificuldade de estar com o outro, de estar conectado com o outro e consigo. Uma pessoa chama para sair, ele não vai, ele não consegue convidar ninguém para sair, ele não consegue sair e fazer alguma atividade sozinho, uma caminhada, um cinema. Quando ele está em casa sozinho, ele fica angustiado porque não sabe o que fazer com aquele momento, com aquele sentimento que ele entende que é solidão, então ele não consegue ler um livro, ele não consegue ver um filme, ele não consegue ajeitar a casa porque ele está com esse vazio tomando conta e ele não sabe como preencher. E o que desencadeia a solidão? Exatamente esse processo, porque nós somos seres sociais. Então, cada vez mais a gente está vivendo em uma sociedade que pede que a gente esteja hiperconectado, só que essa hiperconexão, ela na verdade ela é um paliativo que engana, A gente acha que está em contato com o outro, mas não está. Então, cada vez que você vai se cobrando ter que fazer alguma coisa, interagir, estar na mídia, aparecendo, sendo visto, recebendo curtidas, cada vez você vai olhando para a sua realidade e vai vendo que não é aquilo. Então, quando a pessoa se dá conta de que ela está sendo cobrada, pseudo-cobrada, por algo que ela não consegue atingir, ela vai se sentindo vulnerável emocionalmente, fragilizada, e aí entra nesse processo de sentimento de solidão, que muitas vezes pode gerar ansiedade, pode gerar depressão, e a pessoa vai vendo que não está dando conta disso. Também a pessoa pode sentir dores. Sim, pode ter reações psicossomáticas. Inclusive, já existem dados que mostram que a solidão chega a matar, porque a pessoa começa a não querer mais cuidar de si mesma, começa a não querer se alimentar, ir ao médico, buscar uma medicação adequada. Então, já tem países como a China e o Japão, por exemplo, que estão preocupados com a solidão que muitas pessoas estão sentindo e que isso está atingindo a saúde física também, a saúde emocional, mas já está atingindo a saúde física também. Isso acontece em qualquer idade? Em qualquer idade. A gente tem uma realidade que é muito comum nos idosos, porque muitas vezes são abandonados pela família, são deixados em lugares de acolhimento de idosos, Mas a gente tem visto muitos jovens cada vez mais dentro do quarto, trancados, adolescentes, sem interação. A pessoa abre ali uma mídia, uma rede social, para conversar com alguém, fica horas e não conversa com ninguém. Ela tenta buscar uma conexão, mas ela não se conecta, porque ele acaba não tendo mais essa relação aqui face a face. Então, ele está buscando uma falsa relação e cada vez o sentimento de estou sozinho no mundo. Muitas vezes, quando está rodeado de pessoas, às vezes está numa sala de aula, num ambiente de trabalho com outras pessoas e está se sentindo sozinho. E como ajudar? Porque a gente sabe que quando você entra num processo como esse, fica difícil. Isso, existem várias situações, Você começar a se redescobrir, descobrir coisas que você gosta, que você pode fazer, é uma possibilidade. Buscar ajuda profissional, mas uma que é acessível a todos é você ser solidário, Porque você ser solidário ao outro, ela vai ajudando nesse processo de se sentir solitário. Então, você fazer um trabalho voluntário, porque você está interagindo com pessoas, às vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho nada a oferecer, mas geralmente você tem
tem algo a oferecer a mais do que uma outra pessoa. Então, você oferecer uma conversa, uma ajuda, estar ali um momento, é uma forma também de você ajudar nesse processo desse sentimento de solidão. Obrigada, tá, Aline? Obrigada também. Ó, gente, observa o outro, preste atenção bem direitinho, porque muitas vezes a pessoa começa a se isolar e você diz, é porque é da característica dela. E não é, de jeito nenhum. Então, ó, seja solidário, tá? Que isso ajuda demais. João, agora eu volto com você. É por isso que eu estou sempre na casa da Glaucinha, para não deixar ela sozinha. Obrigado, Glaucinha, agradeço a nossa entrevistada.